paz do Senhor Jesus, todos vocês que estão conosco em mais este maravilhoso e santo dia que fez o Senhor e dele tem nos concedido participar, com alegria e paz no coração, porque o Senhor é conosco. O Senhor não tem nos abandonado, tem estado conosco e nós bendizemos e agradecemos e louvamos ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos. A cada um desses teus filhos que estão conosco, aqueles que nos assistem, que o Senhor possa abençoar ricamente, abundantemente a cada um, segundo a fé de cada um, segundo o amor de cada um, Pai, para com o teu evangelho, mas o teu amor é incondicional. Por isso, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus Santo. Que o teu Espírito Santo continue falando com cada um de nós, segundo o teu querer e a tua vontade, e é soberana. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos abençoado em mais uma semana e chegamos até aqui por causa do teu amor, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia para conosco. Em nome de Cristo Jesus, aceita o nosso louvor. Fala com cada um segundo a tua palavra. Atende ao pedido da oração, da súplica desses teus filhos, Pai, que sempre buscam a ti, confiando na tua providência. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado, nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus por este dia. Então, nesta parte da Terra, estamos aqui no hemisfério norte, na parte do norte e no oriente. Então, completamente diferente do sul e do ocidente. Exatamente oposto. Ainda permanece um pouco de frio, no momento chove, mas graças ao nosso Deus que tem nos protegido e nos guardado. A Ele a honra, o louvor e a glória, e nós bendizemos ao nosso Deus. Vamos iniciar os nossos louvores neste dia 13 de fevereiro de 2022. Relembrando então que temos a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que nos assistem receberam então um aviso também no vídeo passado. Vamos iniciar com o hino de número 210. 210. 210. Alô, Simone, a paz. Fala, Senhor. A paz do Senhor. Boa noite, a paz. Paz do Senhor. Já orando. Amém. Não tem importância. 210. Então, o nosso primeiro hino, 210. Ok? 1, 2, 3. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal.
Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal, de alegria e paz eternal, de alegria e paz eternal. Amém. Esta é a nossa confiança de vivermos no céu, onde não haverá tristeza nem dor, e a paz que muitos buscam, todos nós buscamos, mas muitos buscam na origem errada. Não? A nossa paz vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e todas as coisas lhe estão sujeitas. Por isso, continuaremos confiando na paz que Ele nos traz. Amém. 165 é o nosso seguinte hino. 165. Ichirokugo. A armadura cristã. Ei. Ao bom combate vamos. Uma parte do nosso texto de hoje. 1, 2, 3. Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos de justiça, ferventes no Senhor, com os lombos bem cingidos de verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, para seres vencedor. Tomai a fé o escudo, que pode vos salvar dos dardos inflamados que vêm vos atirar. O grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, para seres vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo e com coragem, repletos de amor. O inimigo breve assim se vencerá, e sob os pés nossos Jesus nos porá. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, para seres vencedor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, para seres vencedor. Para seres vencedor. Para seres vencedor. Irmão, nós temos as orientações suficientes na palavra de Deus para que possamos ser, então,
esses vencedores por Cristo. Amém. Então, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é por Amém. mérito, não é por honra, não é por conhecimento, mas por Cristo Jesus, para que tudo seja por Ele, nele e através dele. A Ele a honra, o louvor e a glória. Amém. Amém. O terceiro, então, de número 39, que é um dos hinos da Santa Ceia do Senhor. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo. Mais alvo que a neve eu serei, sim. Mais alvo que a neve serei. Amém. Só eu. Graças a Deus. E possamos participar então nesta noite, junto com os irmãos que estão conosco, com aqueles que nos assistem, deste momento importante, esta ordenança de Cristo Jesus, que é
a Santa Ceia do Senhor. Não na palavra de Deus, a nossa regra de fé e conduta, devemos então observar este mandamento do Senhor. Então, o fazemos como em obediência a um mandamento do Senhor. Não há outra razão, porque é o nosso dever e o mandamento do Senhor deve ser sempre obedecido. Amém. O nosso texto de hoje, então, fala sobre a conduta cristã. Ou seja, parece uma linha de pensamento dos últimos vídeos, que é a conduta cristã, ou como deveria ser, como deve ser o procedimento de um cristão juntamente com aqueles que não são cristãos, com aqueles que professam uma fé diferente. Porque muitas vezes, muitas pessoas e em muitas situações têm dificuldades de se relacionar com o que nós chamamos de contrários, ou seja, aquele que é contrário à nossa fé. Muitas vezes se torna difícil, mas buscando a palavra de Deus, Ele sempre nos dará, com certeza, uma solução, porque o Senhor Jesus também se relacionou com contrários. Nós temos vários exemplos, e então desses exemplos podemos tirar como dizemos, um bom proveito de todas essas informações que a Bíblia nos concede. O nosso texto, então, está no livro de Tito, ali próximo do livro de Apocalipse. O livro de título é difícil, porque é uma folha só. Aliás, é uma página e meia, não chega a ser uma folha inteira. E está próximo de Hebreus. E depois de 2 Timóteo. Talvez oriente alguma coisa, mas não é um livro fácil como Salmos, que não é difícil de achar, Gênesis, Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, por ser apenas alguns poucos versículos. Tito, capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, mas vamos ler, neste momento, os versículos 1 e 2. Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém. É difícil, né? Como dizem alguns, tem uns crentes chatos que a gente às vezes acaba perdendo a esportiva. Como diz o meu querido amigo Edinho, eu sou o crente, eu sou convertido, mas a minha mão não é. Edinho, gente boa. Do Ministério do Ferreira. Então. Enfermeiro. Mas esse texto nos traz, para que possamos aprender assim numa breve passada, alguns pontos importantes na conduta cristã, porque é uma recomendação de Paulo a Tito. E, com certeza, talvez era um jovem e que necessitava, então, de observar a conduta mais acentuadamente, devido, então, à sua idade e aos acontecimentos, então, daqueles dias. Então, vamos ver daqui a alguns minutos, então, o que podemos aprender com esse texto. No nosso momento de oração, eu agradeço ao nosso Deus por esta oportunidade, por livramentos, por restauração. Eu sei que Ele tem restaurado, tem restabelecido, e nós bendizemos ao Senhor e agradecemos a Ele.
pelo nosso local de trabalho, que em muitas empresas aqui e em todas as partes do mundo não tem trabalho suficiente, não tem serviço suficiente. E em muitas empresas nós sabemos que aqui mesmo próximo, então, vão reiniciar as atividades né, em março. Então, final de janeiro, vão iniciar em 12 de março. Ou seja, as contas precisam ser pagas, mas o salário não vem, então começa aí uma grande preocupação para muitos. Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado e concedido o nosso local de trabalho. Também pelo nosso lar, pela nossa família. Agradeço a todos aqueles irmãos que têm orado em nosso favor. Sei que são muitos irmãos que oram em nosso favor. E nós agradecemos de todo o nosso coração por todos esses que também têm nos auxiliado e nos ajudado em oração. No nome do Senhor Jesus, nós com certeza agradecemos a todos. Gostaria de ouvir algum pedido de oração, um agradecimento ou o que cada um sentir no coração de poder estar compartilhando conosco. Vou pedir para a irmã Luzinete com o irmão Alexandre para que possamos ouvir da parte dela. Amém? Irmã Luzinete? Alô? 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 Irmã Luzinete talvez não nos ouve. Simone Uemura nos ouve? Boa noite. A paz do Senhor. Julinho Uemura. Alô, desculpa. Alô. Pode falar, Julinho, depois a alô retorna. Seria mais um agradecimento mesmo, né? Porque faz alguns meses que eu tiro mais dores na coluna, a hernia de disco, né? Então é muito bom estar trabalhando com dores, né? E agradecer a Deus por estar me dando. Isso. Pelos que a gente vem adquirindo dia a dia. Amém. Então, graças a Deus. Testemunho de uma libertação, de uma cura da parte do Júlio Kaoru Emurai. Simone, por favor. A Simone falou assim, só agradecer por... Isto. Então a Simone, com o coração agradecido, agradece ao Senhor por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito, porque Ele é um Deus maravilhoso. Amém. Desculpa, irmã Luzinete. A paz. A paz do Senhor, Luzinete. Oh. Graças a Deus, sou pela paz. Oh, meu Deus. Amém. Amém. O Senhor nos guardou. A gente nem sabia. Então, Jesus para o Senhor. Amém. Pode fazer oração. Deus Pai. Não sei. Deus abençoe você. Amém. Então, como não saiu no vídeo, então a irmã Luzinete agradece ao Senhor por mais grandes oportunidades que o Senhor tem concedido, com certeza, e vitórias, e acrescenta então as orações dos irmãos em favor do lar, da família, da nossa nação no Brasil, dos irmãos que estão ali, os seus familiares todos, e também pela restauração do seu filho, que o Senhor o tem guardado, protegido e abençoado. Agradecemos ao Senhor. Alexandre, pode falar? Não?
Amém. Amém. Então, o irmão Alexandre também agradece ao Senhor. Aqui na nossa tela agora, o irmão Anderson e a irmã Keiko, por favor. A paz dos irmãos. Amém. A paz. Primeiramente agradecer, né? Porque tudo que Deus tem feito pela gente, Deus tem nos guardado, livrado dessa doença. E pedir oração para os irmãos, porque agora está apertado de serviço, né? Então está puxado, está pesado. Tá bom. Só para Deus dar condições para a gente não faltar. Não... Isso. Então, Deus dá força, né, para a gente. bom. Amém, Keiko? Senhor. Só agradecer só. Isso. Amém. Então, o Anderson, graças a Deus, tem sido beneficiado com uma boa saúde e também, então, com uma quantidade de trabalho que está deixando ele sobrecarregado. Mas tudo o Senhor tem um propósito e nós sabemos que Ele é poderoso para dar saúde e forças àquele que necessita e agradecemos ao Senhor. Kazufumi Yodai, onegaishimasu. Irmã Maria. はい。東京都もだいたい1万2000名ぐらいの感染者がだいぶ減ってきたんで、落ち着いてきたんで、で、私たちもワクチンを3月の2日と3日で予約できましたので、それがあれば、終われば、また横浜も行けると思いますので、ちょっと Porque お o 祈 CAR りして、 diminuindo um pouquinho, a interna de 18 a 12 mil. E 7日まで também a vacina deles vai ser a terceira dose. 解除されると思います。 Pra que- E depois de lá também. Até lá e depois de lá. Irmã Maria, por favor. Boa noite, irmãos. A paz, irmão. Paz do Senhor. Estamos bem, graças a Deus. Só temos que agradecer. Né, meu amor? Aí. Ok. Acha massa. Então, a irmã Maria e o irmão Nishimura, então, estão ali ainda mais uma vez no estado próximo a nós e que, com certeza, é uma área mais infectada, mas o Senhor tem dado a vitória e eles agradecem a Deus e pedem as vossas orações também, porque é necessário orar uns pelos outros. Irmã Mieko, Boa vosso noite, pedido de bom oração. dia, paz. Na quinta para sexta-feira diz que ia ter neve de 5 a 10 centímetros ou 15 centímetros. E eu vi que até o japonês tem pavor de neve. Uma que o hospital é bem no topo da serra, né? Então o pessoal tem pavor mesmo. Andando escorrega, de carro escorrega, de moto escorrega, tudo escorrega. Mas graças a Deus não chegou a congelar nem nada, graças a Deus, né? E eu estava de folga, me chamaram para trabalhar de extra, porque eu sou uma das que mora mais próxima. Mas ocorreu tudo na... Peço oração para os pastores de Saitama, pastor Eduardo e a Carla. A família inteira está com Covid. 2 filhos, a mãe e o pai. A nossa pastora, a amiga, pastora Jen, taiwanesa, de Taiwan, ela perdeu o pai recentemente. O pai era muito arrogante, era muito autoritário. Sim. Mas no final aceitou Jesus, e falou que ficou tão agradecido, agradecia por tudo. O que ele não agradeceu nos seus 80 anos, falou que agradeceu nos últimos dias. E, meu Deus, foi... antes até aceitar Jesus, ele tinha dor, ele gritava, ele se mexia muito. Mas no final, ao agradecer, falou que Deus levou ele na santa paz, na maior tranquilidade, agradecendo a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Jesus mora, amém, né? Jesus. Amém.
pela pastora Jen, que não pôde ir, né? E dia 20 agora vai ser ela vai ver cerimônia fúnebre pelo virtual. Nossos parentes, amigos aqui não são cristãos, né? Senhor Deus e Pai, é a misericórdia do Senhor, que é incomparável, que tem alcançado a todos esses teus filhos, que estão testemunhando, que estão com certeza agradecidos pela tua presença em mais uma semana. Que o Senhor continue fortalecendo, dando saúde e forças a cada um desses teus santos, a cada um dos teus filhos que estão conosco, aqueles que nos assistem também, cada lar, cada família, ó Pai amado. O Senhor tem com certeza a solução de uma dificuldade, de um problema. Estamos entregando-os em tuas santas mãos, Senhor meu Pai, a cada um desses que tem feito, Senhor meu Pai, um pedido diante de ti, porque somente o Senhor terá a solução desta dificuldade, deste problema. Nós te bendizemos e te agradecemos por mais esta oportunidade que tem nos concedido o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ao Anderson e a Keiko em todos os seus afazeres ali naquele local de trabalho. Também ao irmão Nishimura no seu local de trabalho, ao seu lar, à sua família, junto com a irmã Maria. Nós te pedimos a tua presença ali, abençoando, guardando e protegendo. No nome de Cristo Jesus, o Julinho, seu lar, a sua família, a sua esposa, juntamente com seus 2 filhinhos, aqueles irmãos ali que congregam, junto com o pastor Cusso, que o Senhor esteja ali, abençoando a cada um deles por teu grande e infinito amor, porque tu és Deus sempre presente. A irmã Luzinete, o seu lar, a sua família, ao seu filho, que o Senhor tem restaurado, ela tem sempre e sempre um coração agradecido a ti. Acima de todas as coisas, ela sempre, continuamente tem confiado na tua providência, no teu cuidado, e nós te agradecemos por todas estas tuas bênçãos nestas vidas. A irmã Sato, que não está conosco, a irmã Clarice, que não pode estar conosco, a irmã Celina, que não está no momento conosco, que elas possam estar vendo este vídeo, as nossas, Senhor meu Deus e Pai, orações em favor destas irmãs, a irmã Kelly, que também não está conosco, as minhas irmãs ali de São Paulo, aos meus familiares, aos familiares da irmã Mieko, aonde estiverem, que o Senhor ali esteja abençoando a irmã Leonilde, que não está conosco, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus netos. Pai, no santo nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por estas almas. E pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja continuamente falando conosco, para que possamos ouvir a tua voz e com certeza, Senhor, ser obedientes ao teu querer e à tua vontade. E com certeza o Senhor nos dará a vitória em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Muito bom ouvir, então, que o Senhor é sempre presente e muitas vezes nós não damos a devida atenção e por isso, então, sofremos em algumas situações as consequências da nossa negligência, que diz a palavra, sobre não dar atenção à palavra de Deus. Eu queria ver com os irmãos aqui, mais uma vez, uma breve leitura, porque é um texto que muitos conhecem, mas como este texto e dentre outros textos, nos ensinam como nós devemos, então, nos comportar diante, né, das situações, diante de situações e diante de pessoas no nosso relacionamento. Por isso que ele inicia: se sujeite aos governantes e às autoridades. Não é as autoridades policiais somente, mas aquela autoridade que está no meu local de trabalho, ele é autoridade acima de mim. Então, se ele é meu, como digo eu, ele é o meu superior imediato, ele está acima de mim como autoridade. E o Senhor está vendo e sabe. Porque ele está acima de mim, então eu devo dar o devido respeito e a devida obediência. Em se tratando dos afazeres do nosso local de trabalho, dos nossos relacionamentos.
Mas quando for algo que vai contra os princípios bíblicos, não estamos obrigados a obedecer a nenhum deles, quer sejam governantes, quer sejam quem seja. Tá? Então nós temos que colocar, acima de tudo, a palavra de Deus. E se estiverem de acordo com a palavra do Senhor, com certeza, né, nós devemos estar alegres em obedecer aos nossos superiores, como diz nosso texto. Então, neste capítulo, versículo, capítulo 1 e no versículo 5, Paulo diz para Tito fazer o quê? Então, no capítulo 1, versículo 5, diz para Tito colocar em ordem a igreja que está em Creta. Então, Creta é uma ilha da Grécia. Então, Tito está incumbido de fazer isso. Então, ele vai se relacionar com pessoas, vai esbarrar em autoridades, talvez. Então, no seu relacionamento, lá no seu local de trabalho, que você se relaciona com pessoas, então temos que estar sempre alertas para aquilo que muitas vezes não nos agrada, mas devemos, então, usar dessas características que estão registradas, então, no versículo 2. Então, no nosso texto base de hoje, então, Paulo fornece algumas instruções, ou seja, o nosso texto base é do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Então, ele fala sobre o comportamento do cristão na sociedade, por exemplo, no local de trabalho, como eu exemplifiquei, nos nossos relacionamentos, em qualquer lugar que eu for, no supermercado, no ir e no voltar, no meu dirigir, e em todas as situações. Não é uma situação específica. Não é para dentro da igreja. Ele falou para colocar a igreja em ordem, sim. Mas aqui ele está dando umas instruções genéricas. Não é somente dentro da casa de Deus, dentro da igreja, e nem somente para os cristãos que lá estavam. Então, com certeza, devido às nossas fraquezas e devido ao nosso pecado, por exemplo, Satanás pensa que nós falhamos. O que ele mais pensa, o que ele mais quer é destruir. Então, a sociedade, por sermos cristãos, a sociedade pode dizer que, como já ouvimos muitas vezes, pode dizer que nós somos loucos de confiar num livro antigo, confiar num Deus invisível e tantas outras afirmativas que fazem para dizer que nós somos fora do ar, louco, atrasado, ou antigo, ou qualquer outra, antiquado, qualquer outra palavra, né? E alguns ainda podem dizer que nós estamos enganados, que isso não é verdade, que finais dos tempos não existe, que inferno não existe, ou que tantas e tantas outras coisas que eles dizem, né? Então, tudo isso quando você professa a sua fé. Quando você não fala nada sobre sua fé, muitas vezes eles não falam nada, mas quando você professa a sua fé, fala que é cristão, aí ele já muda o comportamento. Então, é nesses relacionamentos que nós temos que sempre ficar atentos. Mas o que nos interessa, na verdade, e como sempre, e somente isso deve interessar, é o que Deus pensa sobre nós. O que Deus está pensando sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, por quê? Porque é Ele quem vai julgar a nossa conduta diária. Os olhos do Senhor estão sobre todos e Ele há de julgar vivos e mortos. Então, são todos. Então, nós podemos ver aqui no começo do capítulo como é a conduta de algumas pessoas sem conhecer a Cristo e sem ter a salvação. E que ele diz que muitas vezes nós andávamos nela. Muitos, não todos, com certeza, mas muitos andavam então como vivendo na malícia. Uma vida de malícia. E nós sabemos o que é, trabalhar com pessoas que são maliciosos. E muitos se entregando aos prazeres do mundo. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Então, isso é o que nós temos visto ultimamente. Desobedientes a Deus e a sua palavra, o que muitos de nós fomos, desobedientes a Deus e a sua palavra, e
ignorando a veracidade da palavra de Deus. Ah, não, isso aí não é bem assim. Ah, não é desta forma. Ah, isso daí é esse pessoal antigo que fala. Então, ignorando a verdade, a palavra de Deus, ou seja, a veracidade da palavra. E alguns também satisfeitos com o que possui. E aí reclama, e blasfema, e fala tantas e tantas coisas contra até outros cristãos. Então, a palavra de Deus também diz sem afeto natural. Não tem aquele afeto. Não cultiva boas amizades com um afeto natural, com um amor natural. Ou seja, tem algum outro interesse. Então isso pode ser a forma em que algumas pessoas vivem. Eu não estou dizendo que são todas, mas com certeza algumas pessoas vivem e nós muitas vezes temos que relacionar com elas. É do nosso local de trabalho, é do nosso ir e voltar, é dos nossos relacionamentos em todas as áreas. Então não podemos ficar sem elas. Mas relacionamentos sem, evidentemente, ter comunhão. Então, mas mesmo assim, apesar de essas pessoas que, como nós, ou muitos de nós, vivíamos, como ele diz nesse texto, desta forma, mesmo assim, Deus nos ama porque, com certeza, nós somos preciosos para Ele e Ele sempre, então, tem um propósito em cada uma das vidas. Né? Então, assim sendo, né, uma conduta cristã correta deve ter, então, algumas características, que é o que ele diz logo no começo, né? do versículo 3. Então, não ser caluniador, fazer calúnias, ou seja, aqueles que fazem a acusação falsa dos outros. Ah, mas é verdade, mas como é que eu sei que é verdade ou não? Eu não presenciei o fato, eu escutei um terceiro falar, que falou para o quarto, chegou em mim. Então, isso são o quê? Caluniadores, fazem acusações falsas. Ou seja, às vezes a pessoa foi ruim no tratamento comigo, mas em uma outra área, não naquela área em que estão falando mal dele. Então, não é muito bom. Então, se você e eu, se nós não sabemos qual é a verdade, é melhor não falar. Deixa para alguém, né, falar e verificar se realmente é isso que está acontecendo. Então, nós devemos falar somente e exclusivamente, a palavra de Deus diz, não sou eu, o que edifica o ouvinte. Vai edificar o ouvinte? Vai. Não vai edificar o ouvinte? Vai puxar o ouvinte mais para baixo? O camarada já está caído, já está no leito de hospital, já perdeu um ente querido, e ainda eu vou falar uma palavra que vai puxar ele mais para baixo ainda. Está tendo dificuldades. Então, não vou acusar ele ou procurar falar palavras para ele que nós sabemos que vai deixar ele ainda cada vez mais triste, mais abatido. Então não é bom. Melhor é que eu fale alguma coisa que com certeza vai edificar. Claro que temos as críticas. Então, crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? É aquela que a pessoa faz para mim ou eu faço para outros com o propósito de ajudar o outro, ou com o propósito e o objetivo de ajudar o outro a crescer na fé, em se tratando de cristão. Então eu vou falar alguma coisa para ele, para que ele tenha a sua fé acrescentada. Era como se as minhas palavras fossem um testemunho. E assim, tanto ele como nós, ou os nossos semelhantes que nos ouvem, fazerem o que é melhor para o reino de Deus. Não é dessa forma que ele disse, então, para, por exemplo, ser obediente, ele não falou submisso. Então, bate que eu não vou reclamar, faz isso que eu não vou reclamar. Não é desta forma. Então, se sujeitem aos governantes e às autoridades. Então, governantes e autoridades. Existem autoridades neste mundo, vamos chamar físico, e existem as autoridades espirituais. Então nós devemos, evidentemente, saber qual é uma autoridade verdadeira, aquele
cristão que é uma autoridade e que está acima de nós. E então, desta forma, então, obedecer. E não, o segundo, ele falou, não sejam difamadores. Difamador é quase igual ao caluniador. Só que ele fala para os outros, né, sobre os erros, as falhas dos outros, mas de uma forma assim, bem suave, não? Então não deve, evidentemente, procurar ofender a pessoa. Então, de uma forma suave, ou que nós chamamos de um pano quente, com aquele que fala para o outro sobre os erros ou falhas dos outros, o que também não é. No nosso capítulo 2 e no versículo 5 de Tito, que diz, eu peguei uma parte do texto isolado, mas tem a palavra que é importante. Está falando para as mulheres a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Não é só para elas, é para nós, primeiramente para mim. Então eu não vou difamar para que a palavra de Deus não seja o quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então eu faço alguma coisa no meu falar, estamos no nível das ideias, não é de atos. Ato que a pessoa cometeu. Ela fala e com a sua boca ela pode provocar então o que diz o quê? Difamar a palavra de Deus. Ou seja, aquele que não é cristão vai ficar observando e vai difamar a palavra de Deus por causa daquilo que eu falei. Não é bom. Porque quem vai pagar não é ele, sou eu. Então, ele não tem nem Deus. Não sejam maldizentes também, o que ele diz. Então, maldizente é igual os difamadores, né? Só que aqui também ele usa palavras suaves. Ele fala mal, mas ele tem sabedoria para a engenharia do mal. É igual Satanás. Ele tem sabedoria, mas só para fazer o que é mal. Satanás não sabe fazer o que é o bem. E eu marquei aqui um texto que está em Apocalipse 12, 10. Eu marquei mais um outro texto, mas Apocalipse 12 e 10, capítulo 12, versículo 10. Que é a característica de quem? Por isso que eu escolhi esse texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, é o próprio, não? E se nós fazemos, nós ficamos semelhante a ele, porque ele só sabe fazer isso. A palavra de Deus está dizendo. É o nosso acusador diante de Deus. Olha lá, tá vendo? O Roberto fez isso, olha lá. Ó Deus. Como é que deixa um ruim de serviço igual ele? Como é que usa um homem de Deus? Como é que usa uma mulher de Deus? Como é que faz? Satanás fica fazendo isso. Ou seja, ele não está falando mal, ele está acusando. Então, não devemos fazer isso. E um outro texto que eu marquei está em Provérbios, capítulo 18, versículo 8, que eu vou ler. Se você puder abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 8. Provérbios, capítulo 18, versículo 8. Olha, essa versão eu gostei. Provérbios, capítulo 18, versículo 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Então, são pessoas que se utilizam de sutis palavras. É como está escrito aqui nesta versão. É como um petisco delicioso. Na hora de comer, delícia.
mas depois já viu qual vai ser as consequências, né? Então não devemos ser maldizentes. Ah, mas aquele camarada é ruim, aquele pastor não presta. Você deixa. Deus não está vendo, né? Eu que estou vendo, só eu que vejo. Então, se não presta, conversa com ele pessoalmente. Mas, ou qualquer exemplo, né? O chefe na empresa é ruim, vai lá e fala com ele. Não fala para o terceiro, para o outro que trabalha, do lado, para a enfermeira do lado. Evidentemente, fala com ele. E é menos erro para ser cometido pelo cristão. Então, no vídeo passado, evidentemente, nós vimos o que todo cristão deve ser. Então, o que todo cristão deve ser, é só lembrar ou assistir que tem muitas orientações da palavra sobre o que o cristão deve ser. E aqui, então, como deve ser a conduta correta do cristão. Então, ele está dizendo o quê? Que é para o quê? Sejam pacíficos. Então, está a partir do versículo 2. Então, seja pacífico. O que é pacífico? Aquele que não é briguento, que não é pavio curto igual eu. Já estou me incluindo no rol. Amáveis. Amáveis é aquela pessoa que é amável, mas ela tem um amor sem um interesse impuro. Eu coloco essa palavra impuro, que pode ser qualquer outro interesse que não é aquele interesse de você ajudar a pessoa para que ela ou se levante na vida cristã, ou ela venha a Cristo se ela não conhece a Cristo. Esse que deve ser o nosso objetivo e o nosso propósito em levar o amor de Cristo a ela. O amor não é meu, não tenho nada de bom, disse Paulo, e eu também. Então, manso é o quê? Manso e suave, Jesus está chamando. Manso é longânimo, não é o pavio curto de novo. Então, longânimo, Deus é longânimo. Se não fosse a sua longanimidade, eu já tinha ido faz tempo. Aquilo que eu falei no vídeo anterior, também, hospitaleiro. Uma pessoa que é hospitaleiro no sentido de acomodar uma pessoa, ajudar uma pessoa com o seu amor incondicional. Evidentemente, isso não é segredo para ninguém. Então, para se conduzir, ter uma conduta cristã, ele precisa ser o quê? Obediente a Deus e praticar o que é justo. Então, procurar praticar a justiça. Você quase que atropelou o camarada da bicicleta, que é os exemplos que a gente tem sempre aqui, porque as bicicletas caem do céu na nossa frente. Então, mas a bicicleta caiu do céu. Não tem importância, foi você que atropelou ele, o que eu posso fazer? Tem que pagar o erro. Mas aí a justiça vai, evidentemente, julgar quem é que é o culpado ou não. Mas é um exemplo bobo, mas que pode ocorrer porque aqueles que dirigem, aqueles que andam na rua de bicicleta, ou de bicicleta ou pedestre, vem não sei de onde, e como a maior parte das ruas aqui não tem calçada, a pessoa abre o portão da casa e já sai na rua. Não tem como ela andar na calçada. Ela tem que andar na rua. E ela vai competir com o quê? Bicicleta, carrinho de feira. O que não tem aqui. Vai competir com carro, caminhão, entregador de encomendas. E todos. E aí ela fica no meio da rua. E, coitado, né? Que muitas vezes ocorre acidente. Então, no versículo 7 deste mesmo capítulo 3, então Paulo está falando que nós somos justificados pela graça. Isto é, né, que significa que os nossos pecados foram perdoados. E o Senhor não se lembrará mais desses pecados cometidos. Isso que significa justificado. Porque muitas vezes uma pessoa comete um crime, aí ele é absolvido na justiça, mas os familiares daquele que ele matou continuam atormentando a vida dele. Então, nós fomos justificados, ou seja, Deus perdoou os pecados, mas não vai voltar a falar de novo. Olha lá, lembra no ano passado, você cometeu esse pecado. Não tem isso. Então,
é o que Jeremias 31, 34, que eu marquei aqui, mas não vou abrir agora. Então, Jeremias, capítulo 31, 34, diz: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Então, praticando esses dois versículos aqui diariamente, o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3, lembrar, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não é só dentro da igreja ou na reunião cristã, com todos. E houve tempo em que também vocês eram insensatos, desobedientes e vivíamos enganados. Ele está se incluindo no meio, né? Paulo. Ele não falando vivíamos, ele se inclui. Enganados, escravizados por toda espécie de paixões, prazeres, maldade, inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É o dia a dia de hoje. Então, se praticar esses versículos, o versículo 1 e o versículo 2, do 3 para frente não, mas o oposto do 3, do que está relatado no versículo 3, se praticarmos o oposto, com certeza receberemos, então, a vida eterna junto do nosso Deus, que nos dá, então, a vida eterna, não porque merecemos, mas, como cristãos, nós devemos, então, praticar as boas obras e todas essas informações que Paulo está dando para Tito. E nós sabemos, então, que no mundo uma herança é dada depois da morte daquele que tinha a herança, tinha as propriedades. Então, vamos repartir as propriedades entre os filhos, por exemplo. Então, isso é a herança. E a herança que nós vamos receber a vida eterna é como herança. Então, essa vida eterna só pode nos ser dada por Cristo Jesus, que morreu. Amém. E ressuscitou. Então, nós temos esta garantia de uma herança nos céus. E só um último versículo, que já falta 1 minuto, mas eu vou fazer a Santa Ceia. Então, é 1 Pedro. Desculpem. 1 Pedro, mas não vou demorar. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Que fala sobre essa nossa esperança de praticarmos as boas obras. Elas estão incluídas. Não estou dizendo que a prática das boas obras vai levar à vida eterna. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A vida eterna é por Cristo Jesus, mas aquele que tem Cristo, a mente de Cristo, ele pratica as boas obras e procura se afastar das más obras. Espero que tenha sido claro. Então, no capítulo 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Não morreu, não. A esperança continua viva. Quem morreu por nós foi Cristo Jesus, para nos dar esta esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Certo? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Até aí. Então, essa herança nos é garantida através da morte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E, através dessa esperança, nós devemos o quê? Procurar ser de santo, porque eu sou santo. Então, procurar fazer o bem ao próximo. Procurar não difamar o próximo. Procurar, de todas as formas, ser obedientes às autoridades, como sempre, desde que não vá esbarrar na palavra de Deus. Falou, ordenou alguma coisa para você e eu, que está contra a palavra de Deus, não somos obrigados a obedecer. Então, assim como Daniel fez. Não se prostrou. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não ia agradar a Deus. Então, ele preferiu desagradar o rei do que desagradar a Deus. Desculpem o horário para alguns irmãos. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23
Então, o nosso texto para a nossa Santa Ceia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bom, e aí ele dá mais algumas informações para nos orientar se estamos capacitados, se estamos aptos para participar da Santa Ceia do Senhor. Não sou eu, não é ninguém, não vou ficar olhando ninguém. Os irmãos que estão vendo no vídeo, vai ser impossível eu verificar se eles estão participando da Santa Ceia ou não. Mas em nenhum momento, né, nós devemos pensar isso. É cada um que vai. Portanto, aquele que come o pão é que vai conversar com o Senhor e olhar para si mesmo para ver se está apto para participar da Santa Ceia. Se não está, é melhor não participar do que participar e ser culpado. Eu também já fiz isso. E vamos então, mais uma vez, no 39, irmã? Ou 301? Qual que você quer? 301. Então, vamos pegar os irmãos que estão conosco, pegaram a sua porção de pão. Opa, irmã Mico. Pronto. Já está. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos. Tu és maravilhoso, és perdoador, é Deus justo, santo e bom, assentado no teu trono de glória, majestade e justiça e santidade. Nós te pedimos, Pai, que nesse momento, abrindo nosso coração e a nossa mente, para reconhecer que este pão representa para cada um desses teus filhos, ó Deus Santo, o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, pregado naquela rude cruz, inocente. E ali ele pagou o preço dos nossos pecados. Este corpo, Senhor Pai, que foi morto, foi sepultado, mas foi ressuscitado pelo Pai, e ele vivo está à destra do nosso Deus. Nós te bendizemos, te agradecemos, ó Senhor Jesus, pelo teu sacrifício vivo. E é em nome de Cristo Jesus que nós temos esta confiança. Em nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos, Pai. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor com uma pequena estrofe do hino 301. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então, semelhantemente, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, estamos fazendo em memória do Senhor Jesus, do sangue de Cristo Jesus inocente, derramado naquela rude cruz por causa do preço dos meus pecados, a qual jamais eu poderei pagar. E nenhum de nós. Por isso necessitamos e carecemos inteiramente do teu sacrifício, Senhor Jesus. E é nesse nome que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite, ó Senhor Jesus, a cada um desses teus filhos, desses teus servos que estão diante de ti, com um cálice na mão, confiando e crendo que Cristo Jesus
derramou seu sangue inocente, puro e carmesim, para nos dar esta certeza da vida eterna, porque ele nos redimiu e nos salvou, para nos conceder uma vida eterna junto do Pai. Nós te bendizemos, Pai de amor, pois é o teu amor incondicional que nos concedeu o teu Filho. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, e estamos sempre, Senhor, meu Deus, confiando nesta palavra justa, santa e verdadeira. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas e tudo aquilo que não te agrada, ó Deus Santo. Para a honra, louvor e glória do teu santo nome, seja a minha conduta, a nossa conduta, diante de ti e diante dos homens. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Participamos juntos. Segundo corinho deste hino, por favor. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo o peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado e engrandecido és tu, ó Deus maravilhoso e santo, por esta oportunidade concedida a esses teus filhos. A cada um desses que estão conosco neste momento, aqueles que não puderam estar conosco, visita ali, Pai, por misericórdia, no lar, no local de trabalho, ao irmão Valdecir, a sua esposa, aqueles irmãos que trabalham neste período, que o Senhor ali esteja abençoando abundantemente, ricamente, perdoando os pecados, Senhor meu Pai, para que cada um de nós possa continuar a nossa jornada diante de Ti e diante dos homens, com o coração voltado, Pai, e um coração puro e sincero diante de Ti e diante de todos aqueles que nos rodeiam, para que a Tua palavra não seja blasfemada, para que a cada um de nós possa se chegar diante de Ti, conhecendo e sabendo que o Senhor é um Deus justo, santo, um Pai amoroso, que salva, cura, restaura, renova e restabelece. E pedimos a Tua presença abençoando a cada um de nós, nesta semana que se inicie, onde quer que cada um pisar a planta do pé, o Senhor ali esteja, abrindo a porta de um emprego, salvando, curando, libertando, Senhor meu Deus, e concedendo a vitória a cada um dos Teus servos, do Teu filho, do Teu povo, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre, e nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, o seu lar, a sua família, e que possamos estar reunidos no nome de Cristo Jesus, querendo Deus, no próximo domingo. Amém. Deus os abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.